volta com a Educadora Entrevista, terceiro bloco aqui na companhia da psicóloga Valéria Giglio, a gente falando um pouquinho a respeito de relacionamentos nesse Dia dos Namorados. A gente conversava anteriormente, uma das questões que mudou é essa questão da emancipação da mulher. Foi. Mas a gente ainda não consegue conviver com isso, né? A gente não estabeleceu um padrão social ainda dentro dessa nova regra de jogo. A regra existe, mas as pessoas ainda, de uma maneira geral, não sabem jogar. Isso. Estabeleceu-se uma nova dinâmica conjugal nas relações a dois de uma maneira geral. Como o modelo patriarcal ele não serve mais, as pessoas descartaram esse modelo, mas é preciso lembrar que é um processo evolutivo. A gente não tem no processo de evolução como simplesmente deletar, deshistorializar tudo o que aconteceu, deletar a história e começar uma história nova. Nós vamos sempre começar a partir daquilo que já existia. Então, o que seria? Aproveitar do patriarcado o que ele tinha de bom e criar algo novo naquilo que ele tinha de ruim. Uma das questões que mudou foi a postura da mulher, que então passou a reivindicar simetria de poder, simetria na sexualidade. E uma das coisas que eu observo é que a mulher, nessa busca de emancipação, nessa busca de equiparação, ela cometeu, não vamos chamar de erros, porque isso faz parte da aprendizagem, mas eu penso que ela tem dois pontos para rever. Um é a questão de como ela participa na relação a dois. Porque a gente diz que na dança do casal, a mulher induz e o homem conduz. No mercado de trabalho, quando a mulher conduz, ok, porque se ela não for firme, ela não abre espaço no mercado de trabalho. Agora, na relação a dois, ela precisa mudar a frequência e atuar de uma outra forma. Ela vai fazer o trabalho de indução, porque na dança do casal, a mulher induz e o homem conduz. Quando a mulher induz, ela é forte. Quando ela quer conduzir a relação, ela quebra a dança do casal. Nesse sentido, a gente conversou até disso no intervalo. Não existe relacionamento que o homem quer induzir e a mulher conduzir, que dê a liga? Pode ter, mas o que eu observo, tanto no meu trabalho quanto fora dele, é que quando a mulher começa a conduzir, se o homem não aceita essa condução, vai travar. Um exemplo que eu dou para as minhas pacientes, e elas acham engraçado, e eu também acho, que é assim, eu brinco com elas assim, quando a mulher induz, ela não pode usar a palavra vamos. Elas falam, mas por que, Valéria? Porque vamos denota condução. Quando eu falo assim, vamos fazer tal coisa, eu estou conduzindo. Quando a mulher começa a falar vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, daqui a pouco a relação trava. Por quê? Porque o homem, ele vai aceitar esse vamos num primeiro momento, se ele é uma pessoa gentil, delicada, educada, mas num segundo momento ele passa a resistir a esse vamos. Aí a mulher escuta aquelas coisas assim, se ela fala assim, vamos tomar sorvete? Ele vai, mas ele vai como quem está sendo gentil e não de uma maneira mais entusiasmada. Ou ele fala assim, sorvete agora, credo, cada ideia. Isso trava a relação. Como a mulher poderia fazer? Ela tem que fazer como fazem as princesas. Ela vai contar para o príncipe aquilo que ela deseja. Aí a mulher diz, por exemplo, hoje eu queria tomar um sorvete. Ela contou para o príncipe aquilo que ela gostaria. Todo homem tem um príncipe dentro dele, que quer atender a princesa, desde que ela se comporte como princesa. Então, quando a mulher induz, ela é forte. Quando ela quer conduzir, não. A sua pergunta, e o contrário funciona? Funciona por um tempo, no que eu observo. Depois não, porque quando o homem induz e a mulher conduz, daqui a pouco ela começa a falar, Valéria, queria um homem forte, eu preciso ser protegida, quero um homem que me proteja, quero um homem que tome a frente, ele podia resolver as coisas, né? Elas começam a reclamar que tem um homem frágil diante delas e que elas querem um homem que faça a função de homem. Hoje a gente tem vamos falar dos inícios de relacionamento. A gente tem um novo tipo de mulher aí, né, que num primeiro momento sofre até com nomes e apelidos terríveis aí, né, as chamadas cachorras, as piriguetes, que é aquela mulher que toma atitude, né, ela vai
em direção ao sujeito. Ou também um padrão que é diferenciado, que era muito ligado ao homem, que é a mulher que ela não quer ter o relacionamento, ela quer aproveitar, ela quer ir para balada, ela quer beijar, né? Como é que fica essa nova condição? As pessoas estão preparadas para isso ou não, né? Acaba desacreditando a condição feminina. Então, eu penso que essa é uma novidade, né? Onde a mulher então está conduzindo, ela se atira para o homem, né? Ela faz esse movimento de ir até o homem. Isso, a meu ver, quebra a dança do casal. Esse homem, ele vai, tem exceções? Tem. Mas, via de regra, é um movimento que assusta o homem, porque quando a mulher toma a iniciativa, o homem faz uma leitura de que ela quer conduzir. Como na dança do casal é o homem que conduz, isso gera um afastamento. Ou até às vezes a gente acaba vendo muito hoje, né? Às vezes há o desafio quase sexual da coisa, né? Do tipo, olha, ela está lá disponível e se eu não for, eu não sou homem, né? Mas aí fica muito na fugacidade disso, né? Olha, uma relação e acabou, não é a pessoa que eu quero para a vida toda. Então, é uma coisa assim muito delicada de falar, mas eu vou dizer como eu vejo e o que eu vejo. Que essas relações em que a mulher se coloca como uma piriguete e tudo mais, ela acaba se expondo a ser usada. Ela é usada para um programa, para uma noite, mas isso não inspira a confiança de uma mulher para construir um lar com ele. Ela acha que está no domínio da situação, mas na verdade... Ela está no domínio, mas naquele momento. Não para uma relação duradoura, porque por uma relação duradoura a dinâmica é outra. E aí, de fato, não é domínio, então, porque uma situação... você está no centro da situação, você domina de fato, você consegue perpetuar. Se você não consegue perpetuar, o domínio é fugaz também. É que muitas vezes o que acontece nessas relações é que sem generalizar, mas assim, quando a mulher se coloca na posição de condução, por trás disso tem um medo também. Tem o medo de se deixar conduzir, tem o medo da entrega, tem o medo de sofrer, tem o medo de ser abandonada, rejeitada. Porque conduzir traz muito a ideia do controle. Se eu conduzo, eu controlo o que eu conduzo. Agora, se eu estou induzindo, é também uma coisa poderosa, mas ela trabalha de uma outra forma. As mulheres precisam entender que induzir é uma coisa de muito poder. Tanto que tem o canto das sereias, que são mulheres que induzem muito bem. Só que elas induzem para o mal. E aqui a gente está falando de usar a indução para o bem, né? E que é histórico mesmo, né? Quando a gente pensa no próprio canto da sereia, né, a gente tem tanto a lenda da sereia destrutiva, né, que muitas vezes era ligada à mulher fora do relacionamento, né, que fazia o processo de sedução, que trazia esse homem que levava esse profundo do mar junto com ela. Sim, esse é o canto da sereia, exatamente. E isso mostra o poder da indução. No canto da sereia ele é usado para o mal, mas a gente propõe que as mulheres resgatem isso para o bem. O outro problema do movimento feminista na relação a dois é que, como as mulheres entenderam a partir de lá que induzir era coisa de mulherzinha, uma coisa menor, elas deixaram de induzir e elas passaram a querer agir como os homens. Eu fico indignada com isso, sabe por quê? Porque as mulheres querem emancipação e elas querem funcionar como homem. Na hora que elas fazem isso, elas estão negando o valor do feminino. Então elas negam o valor do feminino e ainda afastam os homens. Não é inteligente isso. Quando a gente analisa, né, a nossa dinâmica comparada com a natureza, né? Eu trabalho com meus alunos na publicidade com uma dinâmica dos sentidos, e a gente pega muito o que a gente chama de interfaces sensoriais, corporais, né? Então, na natureza, via de regra, né, o que a gente observa, né? Então, por exemplo, os pássaros, né? Os que têm a plumagem mais bonita, o truque, o elemento de sedução, normalmente, né, com as aves é o macho, né? Então, o que canta melhor, daí vem a expressão cantada, né? O que canta melhor atrai mais fêmeas, né? O que tem, no caso do pavão, aí a plumagem mais interessante atrai as fêmeas. Quando a gente pensa também
em boa parte dos mamíferos, né? O leão é que tem a juba, né? Então todos os atrativos estão no macho e quanto melhor o desempenho com esse atrativo, mais fêmeas ele atrai. O ser humano inverteu o pacote, né? Quem se produz, quem faz milenarmente, pelo menos na nossa cultura ocidental, né? A gente tem algumas tribos africanas que já quebraram essa corrente há muito tempo. Sempre foi a mulher, né? Hoje a gente tem a questão do metrosexual, né? O homem, você tem alguns homens que estão recuperando essa questão da vaidade. Mas como é que fica isso, né? Vaidade dentro do relacionamento, ela é um elemento? A atratividade ela vai ser fundamental para a relação a dois. Por quê? Por exemplo, no casamento a gente observa, e podemos dizer dessa forma também, que o casamento é a única relação humana que pressupõe sexualidade. Nenhuma outra pressupõe sexualidade. Amigos não precisam ter atividade sexual, alguns vínculos familiares nem é permitido que tenham, mas no casamento, sim. Então, a atratividade vai ser fundamental e para isso a importância da vaidade. Eu conheci uma pessoa que eu atendi uma época e a gente aprende muito também com os pacientes. Ela falava assim, Valéria, ó, a questão é assim. Ela trabalhava e ela me disse que onde ela trabalhava eles tinham essa regra. Quem não se ajeita, por si se enjeita. Então, a vaidade ela é importante para a atratividade sexual. O que acontece hoje em dia é que a vaidade está tão exacerbada, o narcisismo das pessoas está tão exacerbado que as relações amorosas e até as relações sexuais, elas estão se tornando performáticas. São desempenhos. E aí as pessoas vão para a cena da sexualidade, para a cena do namoro, pensando em como que elas vão aparecer no Facebook com aquela foto, pensando como vai ser, que retorno que aquilo vai dar em termos de visibilidade, em termos de vaidade. E elas vão para a atividade sexual pensando na lingerie, pensando no lugar, mas não pensando na entrega. Na entrega até espiritual que essa situação pode proporcionar. Então, as pessoas vão para a situação de intimidade muito em cima da ideia da vaidade, do desempenho e saem esvaziadas e deprimidas. Por quê? Porque estiveram numa situação que gastou muita energia e proporcionou pouca energia. Elas saem esvaziadas e deprimidas. O que a gente brinca é o efeito rosca de padaria, né? Quando você passa, o cheiro é mais atrativo, muitas vezes, do que o sabor em si, né? Então, todo o contexto da relação ele é muito mais amplo do que a relação em si, né? A visibilidade que se dá é muito mais forte do que a coisa em si. A frase que me vem é que em algumas relações a gente vê, principalmente na questão da sexualidade, muito cenário para pouco desempenho. Perde-se a essência. E não havendo a essência, as pessoas se desgastam e não se abastecem desse encontro, né? Mais propaganda do que produto. Muitas vezes a gente observa isso. Intervalinho na sequência, quarto bloco do Educador Entrevista. Você pode participar pelo 3662-6002 e pelo educadoronline.com.br. Como é que está seu Dia dos Namorados? Conta pra gente aqui, rapidinho.